Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, no capítulo 122. Salmos belíssimo do Senhor. Vou ler aqui o versículo 1. Diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos, ó Pai, aqui na tua presença, na tua casa, nesta noite, nesta casa de oração, ó Pai. Senhor Jesus, toma a direção, ó Pai, desta palavra, que nada venha sair de mim mesmo, ó Deus, mas que eu seja, Senhor Jesus, um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, usado por Ti, ó Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua em nome de Jesus, e que o Senhor possa repreender todo impedimento, todo empecilho, tudo aquilo, ó Deus, que quer impedir, Pai, em nome de Jesus, do Senhor falar, Pai, conosco nesta noite, que venha cair por terra em nome de Jesus, ó Deus, todo mal em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, Pai, com cada um de nós nessa noite, e ao meu coração, em nome de Jesus. Esse salmo, né, tem falado ao meu coração, já tem alguns dias, o Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele continua, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão as tribos de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. É um salmo, de alegria, cântico de peregrinação de Davi. E ele começa assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso faz a gente refletir um pouco, quem são as pessoas que nós convivemos, para onde essas pessoas nos chamam para ir, Será que essas pessoas servem ao Senhor? Será que essas pessoas nos convidam para ir à casa do Senhor? Será que essas pessoas amam ao Senhor como a gente ama ao Senhor? E será que nós amamos realmente ao Senhor? São várias questões, várias perguntas, e que a gente tem que tentar responder essas perguntas, em nosso ser, em nosso íntimo, E a gente tem que refletir sobre isso, refletir, nós amamos ao Senhor realmente, Porque assim, o amor, quando a gente ama ao Senhor, a gente não mede esforços, para estar na casa do Senhor, para fazer o que o Senhor quer, para cumprir aquilo que Ele tem, para cada um de nós, o propósito que Ele tem para cada um de nós. Quando a gente ama ao Senhor, a gente não mede esforços para fazer a sua obra, para ir levar a sua palavra, para levar um alimento e ali falar do Senhor, fazer uma oração. A gente não mede esforços quando a gente ama realmente ao Senhor, E esse salmo vem falando comigo, há vários dias, porque a gente, muitas das vezes a gente se sente cansado, fraco, eu digo assim, não espiritualmente, mas fisicamente. Às vezes nós nos sentimos muito cansados, E às vezes, naquele momento que a gente tem para vir à casa do Senhor,
aí vem aquele desânimo, aquele cansaço, e às vezes a gente tem que pedir misericórdia, né, para Deus. Senhor, misericórdia, né, porque no momento que a gente está indo para a casa do Senhor, bate aquele cansaço, aquele desânimo, a gente não quer vir às vezes, né? Mas esse salmo vem falando comigo por quê? Porque ele diz assim, ó, alegrei-me, né? Então, para a gente ir à casa do Senhor tem que ser um motivo de alegria, né? Davi, ele se alegrava, né? Ele se alegrava ali com o povo de Deus e com o povo de Deus que ia à casa do Senhor e o convidava para ir junto, né? E ele se alegrava com isso. Ele se alegrava vendo o povo de Deus indo à casa do Senhor, né? E a gente, muitas das vezes, tem esse desgaste, né, físico, tem esse desgaste que é normal do nosso corpo. E a gente, às vezes, desanima, a gente sente esse desânimo e a gente quer, nossa, só quero um sofá, eu só quero deitar na minha cama, eu só quero dormir. Mas o nosso descanso não é nesta terra, né? A gente sabe que a gente vai descansar, mas é nos átrios do Senhor, né? É com Jesus Cristo que a gente descansa. Enquanto a gente estiver nesta terra, a gente tem que dar o máximo de nós mesmos para estarmos com o Senhor, para estar na sua casa, em comunhão com os nossos irmãos, né? Isso é maravilhoso. Davi, ele se alegrava em estar ali com os seus irmãos, vendo aqueles irmãos ali o chamarem para ir à casa do Senhor, né? Eu vejo isso aqui com a gente, né? Eu vejo isso aqui com a gente tem isso aqui. Nos domingos a gente passa assim praticamente a tarde juntos aqui, em comunhão, e a gente ri, a gente brinca, a gente ora, e a gente se alegra, a gente chora junto. Isso é maravilhoso. Não tem coisa melhor que isso, que ter comunhão com os nossos irmãos e estar na casa do Senhor com os nossos irmãos, né? E a gente tem que esse salmo vem falando comigo porque isso está se refletindo na nossa vida. Na minha vida eu vejo que está se refletindo, porque a cada dia que a gente vem aqui, a cada domingo que a gente está aqui na casa do Senhor, a gente vem e se alegra, né? A gente ora, a gente se derrama, a gente sente a presença de Deus, e isso fortalece a gente, né? Isso, a gente chega às vezes, muitas das vezes a gente chega aqui, né, depois do culto, depois do almoço, aquele que a gente está com vontade de dormir, mas a gente chega aqui com sono, cansado, mas a presença de Deus é tão gloriosa nas tardes de domingo aqui, que a gente renova as nossas forças, renova as forças espirituais e físicas também, porque depois que acaba a gente ainda vai, né, confraternizar, vai comer junto, vai beber junto, e vai dar risada, e vai brincar, né? E isso que fortalece, e isso que nos dá forças, né? Se não fosse assim, quando acabasse tudo, todo mundo iria para a sua casa, né? Cada um ia tomar o seu rumo. Qual seria o propósito disso, né? Qual seria o propósito da gente vir à casa do Senhor, fazer o que tem de fazer e voltar para casa, e às vezes nem conversar, nem rir com os irmãos, nem se alegrar junto com o seu irmão? Qual seria esse propósito? O Senhor, Ele quer ver isso, né, na igreja. A igreja é um corpo, né? A igreja somos todos nós, né? Não é dividido, não é cada um para um lado, são todos, né? Todos juntos formam a igreja, né? E Deus quer ver isso, quer ver esta comunhão, esta alegria, esta felicidade que nós temos aqui, e que gostaríamos de passar isso para outras pessoas, né? De outras pessoas também viver isso que estamos vivendo aqui, né? Isso que é, né, o legal de servir a Deus, de servir a Cristo, né? E a gente saber que estamos vindo para a casa do Senhor, assim como Davi ia para a casa do Senhor, e a gente saber que nossos irmãos estão orando por nós, e os nossos irmãos nos convidam a vir à casa do Senhor também. Isso é maravilhoso. Então, né, vamos nos afastar daqueles que querem nos tirar da presença do Senhor, e vamos nos ligar àqueles que estão querendo se juntar ao Senhor, que vêm para a casa do Senhor Jesus, né? A gente tem que
prestar atenção nestas coisas, né? E o desânimo, a gente vê isso claramente hoje em dia, o desânimo na igreja, né? Nas igrejas, né? Eu creio que não estamos vivendo esse desânimo aqui, mas eu creio que tem muitas igrejas dormindo, desanimadas, acostumadas com tudo que está acontecendo aí fora, com o pecado que está, né, aí fora. Eu creio que tem muitas igrejas dessa forma, e a gente percebe que tem, e a gente conhece pessoas que estão dessa forma, né, e que precisam acordar, né? Lá em Mateus 24, capítulo 12, fala sobre isso. Diz, né, que isso iria acontecer. Devido ao aumento da maldade, né, o amor de muitos se esfriará, né? E a gente vê isso, a gente está contemplando a maldade, o pecado aflorado na vida das pessoas. Outro dia, né, estávamos indo lá buscar o computador, né? A gente estava, eu ali, o pastor, no carro, e a gente estava andando e de repente parou um pouco o trânsito e um rapaz querendo entrar, e o rapaz não entrava, e ali uma palavra que o pastor falou, né, veio ao meu coração, né, e eu não esqueci ainda, né? As pessoas não estão acostumadas mais com a bondade, né? As pessoas estão acostumadas com a ignorância das pessoas, com a maldade, com as coisas que as pessoas fazem de errado, né? Quando elas veem um ato de bondade, elas até estranham, né? Então o mundo está dessa forma. As pessoas estão cada dia mais más, né? As pessoas estão assim, né? Se entregando mesmo à maldade, ao pecado, aos prazeres da carne. As pessoas estão dessa forma. E a igreja muitas igrejas estão sendo coniventes com isso. Muitas igrejas acham que essas coisas são normais, que todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil e fora do Brasil, mundo afora, são normais. É normal, né? E quando você vai se acostumando com o pecado, é um perigo, né? É um perigo, porque é aí que o diabo vem, né, e te tira completamente da presença do Senhor. E é arriscado porque é um perigo, porque aí a sua salvação está em jogo, né? A sua salvação está em jogo, né? E de estarmos na presença do Senhor, né? O salmista, ele lá em outros salmos, lá no Salmos 84, outros salmos muito bonito, ele fala, no Salmos 84, ele diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Olha só o que eu estava falando antes, né? Que quanto mais a gente se coloca na presença do Senhor, quanto mais a gente busca, mais Ele vai nos dando forças, né? Mais Ele vai nos preenchendo, né? Então, no versículo 5 ele diz que é feliz, né? Aqueles que estão em Deus, que estão no Senhor, porque encontram força, né? Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião.
Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olha o que o salmista diz, né? Que ele prefere estar, né, nos átrios do Senhor, ele prefere um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Ele prefere estar, né, à porta da casa do Senhor, né, a habitar nas tendas dos ímpios. Irmãos, é um privilégio servir a Deus. É um privilégio adorar ao Senhor na casa do Senhor. Nós temos esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, nesta casa de oração, e de adorarmos ao Senhor nesta casa de oração, porque muitos gostariam de fazer isso, muitos gostariam de estar adorando, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor dentro de uma casa de oração, dentro de uma igreja, e não podem, estão perdendo as suas vidas, estão sendo perseguidos, igrejas sendo queimadas, pessoas perdendo as suas vidas por amor a Cristo. Muitos estão assim querendo estar dentro desta igreja, de uma igreja como esta. E nós temos o privilégio de adorar ao Senhor dentro da casa do Senhor. Então a gente tem que aproveitar ao máximo esta oportunidade que nos dada, de estarmos aqui nesta casa para adorar, para aclamar ao Senhor, para louvar o nome santo do Senhor. Temos que aproveitar este privilégio, porque é um privilégio para cada um de nós. É um privilégio isso. A gente poder sair do nosso lar e vir à casa do Senhor e adorar como Davi, né? Ele se alegra, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso tem que ser uma alegria para a gente também, esse salmo tem que servir, né, de base para a gente. Olha, que alegria é ir à casa do Senhor, que alegria é estar na casa do Senhor com os meus irmãos, que alegria é adorar junto com os meus irmãos. Tem que ser motivo de alegria. E a gente tem que ver isso como um privilégio que temos, que Deus nos dá. É um privilégio, né? Ir à casa do Senhor não é uma tarefa, né? Não é uma tarefa do nosso dia a dia, né? Vir à casa do Senhor não tem que ser uma tarefa, tem que ser um prazer para nós, né? Tem que ser prazeroso, a gente tem que sentir prazer em estar na casa do Senhor, né? Em fazer as coisas para o Senhor, em adorar ao Senhor. Tudo isso tem que ser um privilégio, tem que ser prazeroso para nós. Amém? E no começo, né, eu estava falando de amar, né, a Deus. Quem ama a Deus, né, faz as coisas, né, com prazer, né, faz as coisas. Estar na casa do Senhor não é um peso, né? Então, a gente que ama a Deus, a gente também, sabe a consequência de amar a Deus? É amar uns aos outros, amar ao próximo. O que a palavra nos diz aqui? Para a gente amar, né, ao nosso Deus e amar ao nosso semelhante a este mandamento, a gente tem que amar ao nosso próximo. Só que quando a gente ama a Deus, a transformação na nossa vida é tamanha, é tão grande a transformação na nossa vida, que a gente passa a amar ao nosso próximo. Aos nossos inimigos, a gente passa a orar por eles, a querer que eles sejam abençoados. É a consequência de servir a Deus. A transformação na nossa vida é tão grande, né? A transformação de Deus, quando a gente se entrega ao Senhor e a gente ama ao Senhor verdadeiramente, é uma transformação tão grande nas nossas vidas, que coisas que a gente achava que seria impossível, é possível, né? Como amar ao nosso inimigo, né? Os que estão lá fora, eles querem tirar a vida dos seus inimigos, mas nós não, nós temos que amar, né?
É difícil, né? Não pode ser difícil, porque a gente ama a Deus, não pode ser difícil isso para nós, né? Irmãos, a gente tem que ter propósito para servir a Deus, né? Não pode só ser mais um dia de culto, mais um dia, mais um dia, mais um dia, se a gente não tem propósito, né? Nós temos que ter propósito, porque Deus tem propósito para as nossas vidas, né? Deus, Ele tem propósito. Olha só, lá no Salmo 119, Salmos 119, no versículo 27, diz assim, ó: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Ou seja, Deus tem propósito para cada um de nós, e nós temos que ter propósito, né? O que é um propósito? Propósito é o que se quer alcançar. Então, todas as vezes que a gente quiser alcançar algo do Senhor, que Deus, que a gente, ó, Senhor, eu quero alcançar algo, então você faz um propósito. Senhor, eu quero ser liberto de alguma coisa, faça um propósito, né? Tenha propósito. Senhor, eu vou orar com propósito para que isso aconteça. Pai, eu quero um dom do Senhor, eu quero fazer mais para o Senhor. Tenha propósito, peça ao Senhor com propósito. Não adianta você vir na casa do Senhor se você não tem um propósito de estar na presença dEle, de querer mais do Senhor. Nós temos que ter propósitos, né? Temos que ter propósitos para servir ao Senhor, porque Ele tem muitos para nós, né? Ele tem muitas coisas para as nossas vidas, mas a gente tem que se colocar na presença do Senhor, né? A palavra dele diz que buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Então, quanto mais a gente busca, mais Deus vai acrescentando na nossa vida. Mas se a gente busca de qualquer maneira, sem um propósito, sem saber o que a gente quer do Senhor, né, como que Deus vai abençoar, né, as nossas vidas, se a gente não sabe onde quer ir? Deus, Ele nos guia, mas a gente também tem que saber, ó, Senhor, me dá uma direção. Senhor, guia a minha vida, guia os meus passos, dirige a minha vida, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Será que isso é para mim, Senhor? Será que isso vai ser benéfico para a minha vida, Senhor? Então a gente tem que pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, buscar do Senhor direção, com propósito que Ele vai nos mostrar, Ele vai nos guiar. No tempo certo, Deus abençoa todos nós, Ele abençoa cada um de nós, né? Todos nós vamos ser abençoados no tempo certo, porque a palavra dele diz que há tempo para todas as coisas, né? Tudo tem o seu tempo certo. Então, no tempo certo, Deus vai abençoar. Ele cura no tempo certo, Ele abre porta no tempo certo, Ele faz tudo na nossa vida no tempo certo, que é o tempo dEle, não no nosso tempo, né? Muitas das vezes a gente acha que Deus tem que fazer tudo para nós, né? Que Deus é um garçom e que a gente é aqui um cliente que está pedindo: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero agora, Senhor, eu quero desse jeito, Senhor, eu quero de tal forma. Mas não é dessa forma que Deus trabalha. Ele não é um garçom que fica servindo a gente, né? A gente que tem que servir a Ele, né? É a gente que tem que servir ao Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar, né, a cada um de nós, abençoe os irmãos, que esta palavra possa ter falado ao coração dos irmãos, como falou o meu coração nesta noite.